Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. E a gente passou alguns dias sem se encontrar, ainda teve aí os feriados, mas hoje a gente está de volta, tá? E eu espero que você esteja desejoso de aprender como eu estou, de ensinar. Então sejam bem-vindos. A tia Lindalva deseja que você tenha sucesso em tudo que você for fazer. Então, hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E nós vamos estudar mais um gênero textual. E é um gênero textual bem interessante. Na semana passada eu acompanhei a tia Modestina ensinando para vocês, pedindo uma tarefa aí sobre o hino de Graça-Aranha, lembram? Então, o hino de Graça-Aranha foi escrito por alguém. Você conhece a autora do hino de Graça-Aranha? Você sabe quem é, onde ela nasceu, ela é filha de quem? Então, hoje nós vamos aprender um gênero textual chamado biografia. Mas o que é biografia, tia? Isso que a gente vai aprender. E nós vamos estudar a biografia da autora do hino de Graça-Aranha. Olha que legal, eu conheço. É minha amiga, minha irmã em Cristo. E a biografia é um gênero textual, tá? É um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais do personagem biografado. Então, conta sobre a história desta pessoa. E Maria Antônia Carneiro tem a sua história, né? O que a levou a escrever o hino de Graça-Aranha. Então, a biografia, ela é um texto narrativo onde é contada a história de alguém. E ele é escrito na terceira pessoa. É eu contar a história de uma pessoa. E existe um tempo, né? É apresentado o tempo cronológico da vida dessa pessoa. E a biografia é alguém que conta a história de outra pessoa. E existe também uma variação no texto biografado em que a própria pessoa escreve a sua própria história. Então, quando o próprio personagem conta a sua própria história, nós chamamos de autobiografia. A biografia é eu contar a história de alguém e a autobiografia é eu contar a minha própria história. Tá? Então, hoje nós vamos ver a biografia de Maria Antônia Carneiro, que é a autora do hino, e vamos ver a autobiografia de uma criança. Então, é importante que a gente saiba. É muito fácil entender. Se eu for escrever sobre alguém, a história de alguém é biografia. Se eu for escrever sobre mim, é autobiografia. Tá bom? Mas eu quero trazer, tem um recadinho para vocês da autora do hino de Graça-Aranha. Exatamente, ela tem um recadinho para vocês. Então vamos acompanhar? Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem? Eu sou Maria Antônia Carneiro de Oliveira. Eu nasci em Graça-Aranha, dia 12 de agosto de 1957, então tenho hoje 63 anos. Eu nasci ainda, era palestina. Morei aí em Graça-Aranha, nasci e me criei nessa rua aí da Irmã Lindalva, Rua Presidente Médici. Inclusive a casa da Irmã Lindalva é mesmo no lugar da casa que eu nasci. Então morei aí muitos anos. Meu pai era João Batista Carneiro, conhecido por João Grande, e Firmina Gomes da Silva, os dois já falecidos. Então, eu saí de Graça, eu entrei para a escola, eu tinha 7 anos de idade, porque na minha época era mais tarde que a gente entrava para estudar. E eu estudei o ABC, que hoje chama de pré-escolar. Estudei no Humberto de Campos, e vários anos eu estudei no Humberto de Campos. Foi a minha escola preferida até hoje, porque foi o tempo que eu fiquei estudando mais, foi nela. Depois eu mudei para o Valentim Rollins, onde eu fui fazer, que no meu tempo chamava de primeira e segunda série do ginásio.
Hoje eu estou até esquecido como chama hoje, né? Mas deve ser sétima e oitava, não sei como, mas vocês devem entender melhor. Então, com 16 anos eu fui embora para a Imperatriz, em busca de uma vida melhor, porque eu me preocupava muito com o futuro, para mim e para os meus filhos que eu teria de ter mais tarde. Então lá eu fui trabalhar e estudar. Estudava de dia e à noite eu estudava à noite e de dia eu trabalhava. Então, trabalhava numa loja de confecção, lá consegui trabalhar por um tempo, conheci um rapaz que era o gerente da loja e ele foi ser o meu esposo mais tarde. Casamos, tivemos 2 filhos, mas o relacionamento não deu certo, divorciamos. Depois, com um tempo, eu conheci meu atual esposo, namoramos 1 ano e meio, casamos também, engravidei também do 3º filho, mas o bebê morreu ainda no meu ventre com 7 meses. Então, eu sempre tive a preocupação de voltar para a minha cidade, de ter um futuro melhor e voltar para a minha cidade para ajudar as pessoas da minha cidade. Então, em 2002, eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer parte de um grupo que ia escolher o hino de Graça Aranha. Até então não tinha o hino. E eu vi aí uma oportunidade de eu fazer algo pela minha cidade. Participei, orei a Deus, pedi a inspiração de Deus e dentro de 1 hora Deus me deu a música, a letra, a melodia e a história da música. Na música, eu queria unicamente colocar o nome de Deus, para que ele fosse louvado pelaquela geração e as futuras gerações de Graça Aranha. Então, eu coloquei o nome de Deus por isso. Era esse o meu objetivo maior. Não era ganhar o concurso, ganhar um dinheiro, era colocar o nome de Deus. Então, hoje eu sinto a felicidade de ver as pessoas cantando e louvando a Deus. E depois eu voltei para morar em Graça Aranha, tive a oportunidade de morar aí, fui convidada também para fazer parte do Conselho Tutelar. Trabalhei por 1 ano e pouco, por condição física, emocional, não pude ficar no conselho, aí voltei para Goiânia. Hoje eu sou missionária, trabalho na igreja, trabalho como missões, trabalho também como professora. Esse ano eu não estou dando aula porque, por causa da pandemia, as igrejas estão fechadas ainda, né? Está bem restrito ainda. Mas pretendo voltar para o trabalho da obra de Deus, fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E o que eu quero dizer para vocês, crianças? Jesus, Deus Pai, Deus Filho, eles nos amam. E eles nos dão a capacidade de sonhar. Não esqueçam que os sonhos de vocês serão realizados se vocês continuarem acreditando em Deus e em vocês. Todos os seus sonhos serão realizados, porque eu não consegui até hoje realizar todos, mas boa parte dos meus sonhos já foram realizados. Hoje eu sou feliz. Por quê? Porque lutei por aquilo que eu sonhei. E é isso que eu quero para vocês. Lutem. Continue sonhando. Vocês são crianças. Têm um futuro maravilhoso e brilhante. Continue amando seus pais, obedecendo aos professores, porque o futuro de vocês vai ser um futuro maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. E a você, irmã Dalva, por ter a oportunidade de ensinar tudo que é bom para as crianças. É maravilhoso ser professor, professora. E você tem este dom e faz com amor, com muita dedicação. Tenho muita admiração por você. Que Deus te abençoe sempre e pela oportunidade que me deu de fazer parte de um momento especial da sua sala de aula. Beijo para vocês, crianças e irmã Lindal. E aí, gostaram de ouvir, especialmente para o 3º ano, Maria Antônia Carneiro? Então, ela é uma mulher muito especial para mim.
E eu espero que vocês tenham entendido o que é a biografia. É contar a história de alguém, tá? É contar sobre a história de alguém. Nós temos aí a história de Maria Antônia Carneiro, autora do hino de Graça-Aranha. E o desafio para o terceiro ano hoje é: você vai escolher uma pessoa que você admira, que tem uma história importante na nossa cidade, tá? Que de alguma forma já contribuiu com a nossa cidade, e você vai escolher esta pessoa e você vai escrever a biografia, apresentando alguns dados importantes desta pessoa, tá bom? Esse é o desafio e a tia vai ficar aguardando o retorno desta atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que na biografia você vai dizer o nome da pessoa, onde ela nasceu, quantos anos, quem são os pais, o que essa pessoa contribuiu, em que momento ela teve essa contribuição na cidade, na vida, na história. Tá? Então, eu vou ficar aguardando o retorno dessa atividade. Eu espero que tenha sido positivo para você. Lembrando que é um gênero textual, biografia, onde relata a história de uma determinada pessoa, tá? Eu espero que tenha ficado gravado aí na sua mente e eu vou ficar aguardando aí o retorno da sua atividade, tá? Um cheiro grande, que Deus abençoe vocês, eu fico aguardando, tá bom? Um abraço.